pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver as questões de matemática do concurso dos bombeiros de Minas Gerais, o CFO 2021. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Pessoal, são provas A, B, C e D. E é claro, eles só mudam a ordem das questões. As questões são a mesma, tá bom? Eu vou fazer aqui a prova no modelo B. Então a ordem que eu vou seguir é a ordem do modelo B. A questão de número 11 diz o seguinte, olha. A questão número 11 diz o seguinte, olha. Em caso de risco iminente a pessoas ou bens, o corpo de bombeiros é chamado para cortar e remover árvores. Na escolha de um veículo adequado para a remoção de uma árvore, inicialmente um bombeiro decide realizar uma previsão do peso dessa árvore a partir do seu volume. Para estimar o volume dessa árvore, de formato aproximadamente cilíndrico, esse bombeiro decide passar uma corda em volta do seu tronco, para encontrar o comprimento da sua base. Em seguida, mede sua altura, desconsiderando a copa da árvore. Ele encontra 1 metro e 12 metros para o comprimento da base e a altura da árvore, respectivamente. A partir desses dados, ele calcula o volume de um cilindro, cuja base circular e a altura são iguais ao comprimento da base e a altura da árvore por ele medidos. Ele usa, por aproximação, o π igual a 3. Finalmente, ele acrescenta 10% a esse cálculo para corrigir erros de medida. A partir desses dados, qual é o volume dessa árvore, a partir da estimativa realizada por esse bombeiro, em metros cúbicos? Então vamos lá, pessoal. Ele fala aí que as medidas é aproximadamente um cilindro, né? Em que a altura dessa árvore, ou seja, desconsiderando a copa, né, como diz o texto, a altura é de 12 metros. E o comprimento da base, o que é o comprimento da base, pessoal? É aqui, olha. É isso aqui, ó. Isso aqui é 1 metro. Então eu vou calcular aqui o volume desse cilindro. Como é que calcula o volume de cilindro? O volume de um cilindro, ó, o volume do cilindro é a área da sua base vezes a altura. E é claro, a área da base é a área de um círculo, né? Então o volume, a área da base é a área de um círculo, ou seja, π vezes raio ao quadrado vezes a altura aqui do cilindro. Observa que eu preciso do raio. Quanto que mede o raio aqui? É aqui que entra o comprimento da base, que é 1 metro. Como é que eu calculo o comprimento de um círculo, pessoal? O comprimento do círculo, olha, comprimento é 2π vezes o raio. Eu não preciso do raio? Então o que eu vou fazer? No lugar do comprimento, eu vou colocar o valor que ele encontrou, que é 1 metro. Então aqui, 1 metro igual 2 vezes o π. Ele falou que o π é para usar 3, né? Aproximadamente. Então 2 vezes 3 vezes o raio. Então 2 vezes 3 é 6, R. Observa que eu passo esse 6 para cá, então o raio é igual ao quê? 6 passa dividindo, o raio é igual a 1/6 do metro, né? E aí eu vou substituir o raio ali. Então o volume desse cilindro é o π, que é 3 vezes o raio, 1/6 do metro, ao quadrado, vezes a altura, que é 12, ó. Então, o volume desse cilindro, né, dessa árvore que tem a forma cilíndrica, vai ser 3 vezes 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado é 36, vezes 12. E aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, vezes 12, vai ficar 36 sobre 36. Isso vai dar 1 metro cúbico. O que ele fez? Ele pegou essa medida e acrescentou 10%. Para compensar aí qualquer erro de medida, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó, esse 1 metro cúbico e vou multiplicar por 10%. Ô pessoal, para eu fazer de forma direta, é só multiplicar por 1,1, ó. Por que 1,1? É o 100%, ó,
mais o 10%, ou seja, o 100% é 1, mais o 10% é 0,1, ou seja, 1,1. Então, para fazer direto, a gente faz isso. 1 vezes 1,1 vai dar o próprio 1,1 metro cúbico. A alternativa aqui nesse concurso, correta, na prova B, lembrando, né? Deu a letra B. Beleza? Vamos fazer então aí a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 12. Em um determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores roxo, amarelo ou verde. Nessa data houve uma demanda roxa, 2 amarelas e 1 verde. A equipe pode definir a ordem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda verde nunca seja realizada antes de uma demanda roxa. De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos atendimentos para realizar os 4 serviços demandados? Então vamos lá, pessoal, olha. Então tá aqui uma roxa, 2 amarelas e 1 verde. Qual que é a única coisa que não pode acontecer? Uma demanda verde, ó, ser antes de uma demanda roxa. Não pode acontecer verde antes de roxa, beleza? Aqui nós vamos tratar do princípio fundamental da contagem. Nós podemos fazer isso desse jeito, olha. Não são 4 atendimentos, olha. Primeiro atendimento, segundo, terceiro e quarto. Pensa comigo aqui, olha. Não pode acontecer a verde antes da roxa. Então, vamos criar aqui algumas estratégias. Eu vou começar com o primeiro atendimento sendo, por exemplo, roxo. Se aqui for roxo, ó. Quantas opções eu tenho? Eu só tenho uma, né? Porque, ó, estou começando com roxo, porque o verde não pode vir antes. Se aqui for roxo, quantas opções eu tenho? Para aqui agora? Eu tenho 3 opções, né? Que são 2 amarelas e 1 verde. Eu tenho 2 opções aqui, imagina que esse foi usado, uma amarela e 1 verde, e eu tenho aqui uma opção. Beleza? Então, ó, multiplicando essas informações, 3 vezes 2 vai dar 6. Tranquilos? Agora vamos lá. Isso é se começar com roxo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Imagina se aqui for roxo, ó. Então eu tenho uma opção para aqui. Quantas opções eu tenho para começar? Observa que o verde não pode começar, porque se o verde começar, ele está antes do roxo. Isso não pode. Então eu tenho 2 amarelas, né? Ó, amarela e amarela, ou seja, 2 opções. Pensa comigo. Usei uma amarela. Quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho a outra amarela e tenho a verde que eu não usei ainda, ou seja, 2 opções. Imagina, usei uma amarela. Quantas opções eu tenho para aqui? A verde, que é 1. 2 vezes 1 vezes 2, isso vai dar 4. Beleza? Multiplicando esses resultados. E ainda, pessoal, eu posso ter o roxo aonde? 1, 2, 3, 4. Eu posso ter o roxo aqui, olha. Não posso, ó. Comecei com roxo na primeira, roxo na segunda e roxo na terceira. Aí pensa comigo, se o roxo aqui, o único lugar que o verde pode ficar, o verde vai ter que ficar aqui, ó. Ele não pode vir antes, porque falou que o verde não pode vir antes do roxo, ou seja, ele não pode nem aqui e nem aqui. Então, automaticamente o verde é ali. Então eu tenho uma opção aqui, que é a roxa, uma opção aqui, que é a verde. Quantas opções que eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Que são as 2 amarelas para começar. Coloquei uma amarela. Quantas opções eu tenho aqui? Sobrou outra amarela. Então, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O resultado dessa multiplicação é 2. Pronto. Observa que o roxo, pessoal, não pode ficar no final. Ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não posso colocar o roxo aqui, ó. Porque se eu colocar o roxo aqui, automaticamente o verde vai vir antes. Então isso não pode. Beleza? Agora é só somar os resultados. 6 mais 4 mais 2. Somando isso, 12. A alternativa correta aqui desse concurso, nesse caso, letra D. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. A questão de número 13. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, as multas por excesso de velocidade são calculadas conforme a tabela a seguir. Eu vou colocar a tabela aqui em cima, olha. Aí ele fala o seguinte: após ter transitado num trecho de rodovia em que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora,
Carlos recebeu uma multa cujo valor foi de R$ 195,23, sendo x km por hora o menor valor da velocidade do veículo de Carlos, quando passou pelo radar dessa rodovia e foi multado. Considerando que a velocidade é medida em números inteiros e que não há variação entre a velocidade real do veículo e a velocidade indicada no radar, qual a soma dos algarismos de x? Então, pessoal, eu quero calcular a velocidade dele, né? Então, ó, a velocidade dele, ó, eles estão chamando aí de x. E eu quero saber a soma dos algarismos. Observa que ele foi multado em R$ 195. Para ele ser multado aqui, ele passou com mais de 20% da velocidade, até 50%. Como falou aí que é a velocidade mínima que ele passou, né? Ou seja, próximo dos 20%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade da via, 110, ó, 110 km, e vou multiplicar pelo excesso de velocidade. Lembrando, pessoal, que o excesso de velocidade, ó, dá uma olhadinha, a velocidade da via é 110, né? Então esse 110, ó, eu vou chamar de 100%, ok? E ele está passando mais de 20%. Então 100% mais de 20%, eu vou colocar o primeiro valor maior do que 20%. Eu vou colocar 21%, ou seja, 121%, que em decimal é igual a 1,21. Então basta multiplicar por 1,121. Então 110 vezes 1,21. Fazendo essa multiplicação, isso vai dar aqui, olha, 133,1 quilômetros por hora. Só que ele falou que é medido apenas com números inteiros. Se é inteiro, vamos arredondar aqui, ó, tá muito próximo de 1, né? Ou seja, 133 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade, o x. E pediu o quê? A soma dos algarismos de x. Então a resposta aí desse concurso é o 1 mais o 3 mais o 3. Somando esses algarismos, a soma dos algarismos de x é 7. A alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão número 14. A tabela a seguir mostra os dados relativos ao número de mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo, no período de 27 de junho a 15 de julho de 2020. Vou colocar para vocês a tabela aí, olha. Aí diz o seguinte, olha. A média móvel é um indicador que auxilia na observação das variações do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Para calcular a média móvel em um determinado dia, soma-se o número de mortes desse dia aos números dos 6 dias anteriores e divide o resultado por 7. No dia 3 de julho, por exemplo, a média móvel do número de mortes foi aproximadamente 87. De acordo com essa tabela, a média móvel do número de mortes no dia 6 de julho de 2020 foi... Então vamos lá, pessoal. Eu vou calcular a média, né? Então, ó, a média eu vou somar. É média móvel, né? Eu vou somar o dia. Nesse caso, dá uma olhadinha na tabela, ó. O dia 6 de julho, vou pegar 131 e vou somar os 6 dias anteriores. Eu vou colocar na ordem ali, né? O próximo dia anterior, 34, mais 46, mais 43, mais 67, mais 91, mais 204. E tudo isso aí, olha, eu vou dividir por 7, né? Então eu somei o dia e os 6 dias anteriores. Ao somar isso aqui, pessoal, essa soma ali vai dar aqui 616. Que dividindo por 7, a média aqui, resposta desse concurso, é 88. A alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos fazer então aí a última questão desse concurso. Vamos lá. Questão de número 15. Um tipo de porcelanato é vendido exclusivamente em caixas contendo 7 peças. Cada peça possui formato quadrado, cujo lado mede 60 centímetros. Luiz deseja revestir sua casa com esse tipo de porcelanato.
Sabe-se que o piso de sua casa possui 30 metros quadrados. Nessas condições, quantas caixas desse porcelanato, no mínimo, Luiz precisa comprar? Então vamos lá, pessoal. Ó, uma caixa tem 7 peças. E uma peça, no formato quadrado, tem um lado de 60 centímetros, né? Ou seja, 0,6 metros. Quantas caixas ele precisa comprar para cobrir a casa que tem 30 metros quadrados? Então, ó, eu já deixei aqui em metro, né? 60 centímetros. Porque a casa está em metro e aí já fica fácil. Vamos calcular primeiro aqui a área de uma peça. Como é que eu calculo a área de uma peça? A área de quadrado é lado vezes lado, né? Então a área, ó, de uma peça vai ser 0,6 vezes 0,6, ou seja, 0,36 metros quadrados. Aí eu vou calcular agora a área de uma caixa. Então, ó, uma caixa, ó, vai ser igual 7 peças vezes a área de uma peça. E 7 vezes 0,36 vai dar 2,52 metros quadrados. Uma caixa. Agora eu quero saber quantas caixas ele precisa para comprar aqui, ó, para 30 metros quadrados. É só pegar a casa, ó, 30 metros quadrados e dividir pela medida de uma caixa. 2,52. Fazendo essa divisão, pessoal, vai dar aproximadamente 11,9 caixas. Aí eu pergunto para vocês, tem como ele comprar 11, alguma coisa caixa? Não. Então ele vai ter que comprar no mínimo o quê? No mínimo 12 caixas, ok? Porque não dá para comprar 11. 11 não atende, porque é 11,9. Então, no mínimo 12 caixas. A alternativa correta aqui, ó, no concurso, letra C. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!